Boa noite a todos, olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa com autores na Livraria Arquivo. Hoje temos o grande prazer, a grande honra de receber um dos mais destacados autores, Walter Ugumem. Walter, seja muito bem-vindo, muito obrigada por estar hoje na Livraria Arquivo, é um prazer recebê-lo. O pretexto para esta conversa é o novo romance de Walter Ugumem, que é este, Homens Imprudentemente Poéticos. Todos conhecem o Walter, todos conhecem as suas obras, o seu percurso. No entanto, para quem não o conhece também, fica aqui uma pequena nota biográfica. O Walter Ugumem, como já disse, é um dos mais destacados autores portugueses da atualidade. A sua obra está traduzida em várias línguas, merecendo um prestigiado acolhimento em países como o Brasil, a Alemanha, a Espanha, a França ou a Croácia. Tem vários romances publicados, A Desumanização, O Fim de Mil Homens, A Máquina de Fazer Espanhóis. A este romance foram atribuídos 2 prémios, o Grande Prémio Portugal Telecom Melhor Livro do Ano e o Prémio Portugal Telecom Melhor Romance do Ano. O Apocalipse dos Trabalhadores, O Remorso de Baltasar Serapião. A este romance foi atribuído o Prémio Literário José Saramago e O Nosso Reino. Escreveu alguns livros para todas as idades, entre os quais os contos de Cães e Maus Lobos, O Paraíso São os Outros, As Mais Belas Coisas do Mundo e O Rosto. A sua poesia foi reunida no volume Contabilidade. Publica as crónicas Autobiografia Imaginária no Jornal de Letras. À conversa com o Walter vai estar o também escritor Luís Mourão, a quem agradeço. Luís, muito obrigada por estar hoje na livraria. Não? Na livraria Arquivo, é também um prazer recebê-lo. Da minha parte é tudo. Eu vou passar a palavra ao representante da Porta Editora. Muito obrigada também por estar aqui hoje. Obrigada. Boa tarde, boa noite, aliás. Só umas breves palavras. Queria, em nome da Porta Editora, agradecer à Livraria Arquivo e a todos os presentes por fazerem uma casa tão cheia. É sempre um prazer ver uma livraria cheia e para receber aqui a apresentação deste 7º romance de Walter Ugumem. Também em nome da Porta Editora, queria agradecer a graciosa presença do professor Luís Mourão e desejar a todos uma excelente sessão e que gostem tanto de ler este excelente romance Homens Imprudentemente Poéticos como nós o gostamos de publicar. Muito obrigado. Obrigada. Luís. Luís. Eu queria ser o mais breve possível. Quero-vos dizer uma coisa. A primeira coisa que li quando peguei neste livro foi que isto era uma parábola, diz aqui o Valentim, e eu pensei, estou tramado, dizer, vou ficar, este tipo vai querer ensinar qualquer coisa, eu já não tenho nem idade, nem paciência, e isto vai ser um desastre, e eu devia ter dito que não, mas disse que sim, e pronto, não é verdade. É um livro de facto extraordinariamente bonito, que tem algumas coisas que são muito reconhecidas por toda a gente. Eu vou dizer aquilo que muita gente diz, que é o Walter trabalha as palavras e a construção das frases de uma forma muito pouco habitual na língua portuguesa, se é que isto até nem é pouco, ou seja, se é que não é levar a um extremo muito interessante. E neste livro eu falo com um cuidado muito particular. A mim, quando acabei de ler o livro, parecia-me que tinha lido um poema daqueles longos poemas, ou melhor, um poema japonês esticado durante uma quantidade imensa de tempo. Aqueles que não leram o livro, há uma coisa que eu tenho que avisar, se é que isto é um aviso, é que não vale a pena tentar ler este livro depressa. Não se consegue ler, porque cada vez que aceleramos, não percebemos nada do que estamos a ler. Portanto, temos que parar, voltamos para trás, perdemos mais tempo. Portanto, é um livro para ler devagar. E isso é muito, muito interessante, porque, na realidade, o que ele fez foi construir de uma forma que eu acho absolutamente exemplar, construir o controle sobre o leitor
sobre a velocidade de leitura a partir, não sei se de uma forma muito consciente ou mais consciente ou menos inconsciente, isso não importa. O que importa é construir a partir, não de dificuldades lexicais ou outras, tudo aquilo é muito escorreito, tudo aquilo se lê com muita facilidade, mas tudo aquilo tem que ser lido obrigatoriamente com um descanso e com uma paz que não se compadece com qualquer outra coisa. É uma coisa muito engraçada, porque é uma sensação, esta sensação de controle não sobre o ritmo da escrita, mas sobre o ritmo da leitura, é uma sensação muito engraçada, porque é uma sensação que eu tenho, por exemplo, em sentido contrário, quando leio suponho toda a gente, não é? Quando leio, por exemplo, Camilo. Quando leio Camilo, tudo aquilo é muito acelerado. Não é? E nós não somos capazes de resistir àquilo, ou seja, lemos aquilo compulsivamente, porque aquilo tem uma textura que não permite quebrar aquele ritmo. Não é? A gente lê assim, aquilo tudo umas coisas que às outras, porque aquilo é uma coisa que aconteceu ali, depois é outra, e depois o outro entra, e depois o outro sai, depois não sei o que, e às tantas aquilo. Bom, aqui é o contrário, que é uma coisa que tem a ver com esse recolhimento, se quiserem, da leitura. Esse imenso prazer que é ler este livro, porque lê-lo é também, de certa forma, descobrir-nos alguns. Isto é uma parábola, não é? Se ele me queria ensinar alguma coisa ou não, isso não sei, mas é verdade que aprendi alguma coisa. Isso também é verdade. E que se calhar aprendi, como o Quentin também diz, e se calhar aprendi coisas que não sei ainda quais são. É bem possível que seja assim, mas esta história que ele conta aqui, que é a história de dois artesãos, e como sabem, está aqui no escaparate, que é a história de dois artesãos, é muito mais do que a história de dois artesãos. E tem uma poética da imagem, tem uma forma de comunicar a imagem, que só pode ser, por mais imaginários que sejam aqueles jardins, e são. Por mais imaginários que sejam aquelas caças, por mais imaginários que sejam aqueles potes ou aqueles leques, porque um faz potes e o outro faz leques. Por mais imaginário que tudo isto seja, isto tem agregado a si, como fazendo parte de si, o saber-se do que é que se está a falar. Isso é muito importante. Eu não sei se ele está a fazer leques, duvido, mas não sabes exatamente. Mas tirando essa parte, é verdade que aquilo que nunca se vê, não é? Que nós não conseguimos ver, cada um de nós imaginar à sua maneira, é tão perfeitamente um leque que só sabendo o que é um leque, só sabendo o que é que se está a falar, só sabendo, quem não sabe, quem tenha uma vaga ideia, quem dos leques tenha uma ideia muito, sei lá, muito caramelos e badajoz, fica surpreendido com aquilo, porque aquilo não dá uma coisa com a outra. Aquele leque não dá com aquele leque. E portanto perceber-se isto, perceber-se que estamos a falar do Japão, que é um Japão dele, que é um Japão que ele inventou, na realidade acaba por ser como se todos tivéssemos ido ao Japão, assim, durante um bocado, durante umas horas, tivéssemos ido todo ao Japão. E do Japão só tivéssemos escolhido as melhores coisas do Japão. Só tivéssemos escolhido uma certa forma de estar, uma certa atitude perante a vida e perante as coisas que nos é estranha, mas não repulsiva. Não sei se percebes o que é que eu estou a dizer, não percebes? É uma coisa que é simultaneamente estranha, mas atrativa, não é? Não atrativa pelo folclore, não atrativa por outra coisa qualquer, não atrativa por aquelas imagens que a gente vê, e que todos temos uma imagem do Japão, mas atrativa por uma outra coisa, atrativa por uma descoberta, uma espécie de proposta para descobrir uma outra coisa, que a gente não sabe o que é, mas que é uma coisa muito bonita. É, portanto, um prazer imenso, pá, e uma honra, mesmo a sério, estar aqui a falar deste livro, e uma honra ainda maior, não me imaginam, passar a palavra ao Walter. Obrigado.
de mais, boa noite. Obrigado à Arquivo, como sempre, por me convidarem para aqui vir. Eu já tenho a sensação de que depois de lançar um livro, se não vier a Arquivo, que não vai correr bem, não vou sentir bem, vou achar que ou que a vida me vai correr mal, ou não sei. Já vira uma superstição, já é alguma coisa tão do meu percurso que, se não acontecer, se não acontecer, se vocês algum dia não me convidarem, eu vou telefonar a perceber o que é que se passou. Se se zangaram comigo, se alguém andou a dizer mal de mim, qualquer coisa, e para desfazer os equívocos. Mas é com muito gosto que eu volto a Leiria para a Arquivo. Obrigado por isso. Obrigado ao Nuno, da Porta Editora, por me trazer e por me aturar. E depois, quando a Livraria Arquivo me disse que tinha conseguido convencer o professor Luís Mourão a vir conversar connosco, eu senti-me chique. É uma honra, é um privilégio poder ter alguém como o professor Luís Mourão a ler um livro meu e a discursar, a falar num livro meu. E é hoje uma alegria enorme que ele possa ter apontado aspectos positivos no meu livro, por isso, se não gostou, foi muito discreto. Espero que continue a ser até ao fim. Depois diga mal quando eu for embora, para eu não sofrer. E por isso, muito obrigado. Pegando em algumas pistas, talvez pudesse dizer o seguinte, que um dos desafios, vocês já devem ter percebido que é fácil perceber que o meu último livro, o meu anterior livro passava-se na Islândia, este passa-se no Japão, por isso é fácil de perceber que eu tenho tido algum interesse ou alguma ansiedade em manter-me fora das temáticas portuguesas. Seria talvez natural que, escrevendo sobre a Islândia, sobre o Japão, eu pudesse ainda assim ter uma personagem portuguesa ou um narrador português que pudesse lidar com o espanto da descoberta de um outro povo, de uma outra forma de ser, de estar, de pensar, seja o que for. Mas o que é verdadeiramente aliciante para mim neste momento, no que acontece nestes livros, é essa coisa quase abusiva de poder ser um escritor estreante outra vez, como se eu, enquanto escritor, pudesse estar a começar, porque me retiro da posse das coisas mais imediatas, daquilo que eu já presumo, que seria a nossa mundividência, em que eu não precisaria de fabular, não precisaria de elaborar detalhadamente sobre muita coisa, porque pressuponho que as pessoas sabem o que eu estou a dizer. Eu próprio dou as coisas de barato, e por isso seria mais ou menos confortável e talvez redundante manter-me na mundividência portuguesa. Adotando estes narradores e estas personagens exclusivamente da Islândia ou exclusivamente do Japão, eu sou um bocadinho um escritor que começa, um escritor que estreia, porque este é de facto, sendo o meu 7º romance, é o meu primeiro romance dentro de um articulado de referências que não é nem de perto nem de longe, não são as nossas referências. E por isso é um bocadinho um abuso, porque eu, enquanto estrangeiro do Japão, quero falar do Japão como se fosse um bocadinho local, mas é de facto a aventura que me importa, e importa-me nestes termos que o professor Luís Mourão dizia, que tem que ver com nunca transformar o livro num aparato turístico. Não me interessa que o livro não é exatamente antropologia, por isso eu não sou antropólogo, não estou a preservar as características de um lugar ou de um povo, os traços de um povo, por isso eu não sou o Edgar Morin, embora tenha lido o Edgar Morin e aquilo que ele disse sobre o Japão, e gosto muito dele. Não é antropológico, e não é
turístico, porque o texto turístico seria uma espécie de coleção de deslumbre, da estupefação, seria a coleção da estupefação, em que eu anotaria, eventualmente até com alguma ansiedade, as coisas esdrúxulas que vi ou que reparei, e tentaria fazer com que as pessoas que não estiveram comigo no Japão e eventualmente que nunca foram ao Japão, tentaria fazer com que elas entendessem que diferente é o Japão, que diferentes são as pessoas do Japão. Essa seria a tentação. E eu devo dizer-vos que a primeira vez que se viaja assim para um lugar sobre o qual queremos escrever, tudo nos impressiona tanto que tudo daria um livro. A primeira vez que eu vi uma geisha, eu naturalmente queria escrever a história de uma geisha, mas já há tantas histórias de geishas que seria só mais uma, e não vou ser eu, eventualmente não conseguiria ser sedutor o suficiente para que as geishas me contassem o principal. Por isso acho que eventualmente outros escritores tiveram atributos melhores para chegar a essa verdade. Mas depois entrei num templo, achei que queria falar sobre um sacerdote, sobre um monge, depois fui à Floresta dos Suicidas, pensei em fazer a história de um homem que decide matar-se. Enfim, todas as coisas são tão opulentas. As sacerdotisas, por exemplo, em várias versões do meu livro, eu tinha uma sacerdotisa e depois, a dada altura, esqueci-me dela. E hoje, não sei se lamento, enfim, tenho um monge, pronto, também, e que usa assim uma roupa esquisita, por isso pode ser um bocadinho menina, mas esqueci, de facto, deixei de fora a sacerdotisa e sinto que deixei de fora uma das personagens pelas quais mais me apaixonei. E o que significa que eu podia ter escrito e posso ainda vir a escrever a história de uma sacerdotisa do Japão e estaria muito bem, e provavelmente estaria feliz a fazer isso. Mas no momento da escrita do romance, eu preciso de destituir o livro, embora o livro possa ter quase uma dimensão encantada da linguagem, do imaginário. O livro não pode ser exatamente a tradução desse deslumbre estupefacto, não pode ser a tradução desse embasbaque típico do forasteiro, do indivíduo que visita, porque isso destituiria o livro da sua naturalidade, e por isso eu contaria uma história que toda ela pareceria uma coisa... Eu sei que é uma palavra maravilhosa para dizer isto, mas não me ocorre. Uma coisa, seria uma espécie de prótese para o Japão, mas não é prótese que eu quero dizer, é uma palavra muito mais gira, e que não me ocorre. Não seria natural, por isso seria assim como uma coisa... Caramba, não é, quando a gente diz que isto não é natural, diz que não é sintético, é uma coisa postiça, artificial. Aliás, vocês precisam de escrever livros, vocês sabem palavras. E por isso isto vem ao encontro do que o professor Luís Mourão estava a dizer, que de facto, em muitas passagens do livro, em muitos momentos do livro, e porque eu estou a contar a história de dois homens paupérrimos que vivem numa espécie de miséria, eu precisei de destituir, eu precisei de tirar do livro descrições de coisas que fazem parte do cotidiano das pessoas pobres, mas que para nós parecem-nos uma sofisticação tão grande da vida, que a simples descrição dessas coisas nos induziria a um universo de luxo, a uma espécie de universo super sapiente. Posso dar-vos um exemplo. Eu, no Japão, quis ir aprender a fazer arroz, porque fazer arroz para o arroz japonês, para o sushi, por exemplo, é uma coisa horrível. E por causa da demora, da disciplina que aquilo implica, do empenho, e é tremendo, pode ser, enfim, se a refeição for para alguém nobre, eles podem estar quase uma semana a preparar o arroz, a lavar o arroz, e a escolher os grãos, e a mexer a água, e a água só pode ser mexida não sei quantas vezes, até ficar turva, e depois despeja-se, e depois mexe-se outra vez a água, e há pessoas que podem ficar 6 horas a mexer, por exemplo, a água durante um dia,
até que o arroz esteja preparado para... É claro que em Tóquio agora há umas máquinas, a gente enfia para lá o arroz e aquilo dá sempre certo. Porque depois eu adoro sushi e um dos meus problemas era uma das minhas ansiedades era se eu aprender a fazer o arroz, depois posso fazer sushi em casa. Mas quando aprendi a fazer o arroz na metodologia puramente tradicional, como eventualmente as donas de casa fazem, por isso é que não se come sushi cotidianamente no Japão. O sushi é uma refeição de vez em quando. Quando aprendi a metodologia, pensei assim, já não há hipótese de eu fazer isto em minha casa. E depois falaram-me de umas máquinas que são assim uma espécie de coisas, uns eletrodomésticos, não interessa, mas isso não é nada. O que eu queria dizer é que eu fui estudar um pouco sobre a culinária, sobre a confecção, mas é de facto tão sofisticado que se eu descrevesse a Sra. Kame, que é uma empregada absolutamente miserável, se eu pusesse a Sra. Kame a cozinhar daquela forma, ela ia parecer assim, a cozinhar para lordes impressionantes, parecia que cozinharia para o imperador ou para o shogun. E por isso eu ainda fiz uns parágrafos e fiz um capítulo acerca da culinária e da construção da casa. As casas têm um ritual tão específico, cheio de rezas e de preces e a distinção dos materiais, os que vão ao chão, os que nunca podem tocar no chão, por exemplo, que fiz ainda um capítulo descrevendo essas coisas e depois achei que quem o lesse, de facto, ficaria com a sensação, não conseguiria ter a sensação de pobreza, porque o imaginário, aquela cultura, é-nos por si só muito rica. E então eu precisei de disciplinar o livro para que o livro não deitasse mão de coisas que eu acho inclusive que nós, como ocidentais, adoraríamos saber e talvez adorássemos ler, mas eu precisei de destituí-lo dessas coisas para que o livro fosse natural, porque eventualmente um japonês dificilmente explicaria como é que se faz arroz. Poderia haver uma pequena passagem, eu falo montes de vezes, falo do arroz, a sensação que temos é que eles basicamente só comem arroz. Isso também foi uma bronca a uma senhora que uma vez me disse, quando eu disse para uma plateia que estava que o meu próximo romance ia ser finalmente sobre o Japão, a mulher protestou porque queria muito que alguém escrevesse a história do marido dela. E porque o marido dela tinha sido um homem incrível, que era lindo, tinha 1,90 m e era tinha sido um homem maravilhoso, um herói. E eu disse, pois compreendo a sua ansiedade para que alguém ouça a sua história e a conte, mas eu escrevi sobre o Japão, estou a escrever sobre o Japão, quero muito. E ela disse-me que o Japão era uma palermice porque era tudo sobre homens baixinhos e mulheres a fazer arroz. E de facto, o meu livro, eu achei piada que os homens fossem, enfim, devem ser baixinhos, não digo isso, mas em princípio são. E a Sra. Kame só faz arroz. Eu também já não sei porque é que vos estou a dizer isto, é verdade. Mas estava a tentar, enfim, seguir as pistas que foram abertas, mas, pois, é isso. Mas aquilo que eu agora lembrei, algo de que gostei muito de ouvir dizer, tem que ver com o livro não ser hermético. Eu não gosto da ideia de escrever coisas que estejam vedadas às pessoas. Não sei, é claro que eu também não vou fazer um esforço para que o livro seja só o lado pobre do vocabulário ou o lado pobre da sintaxe ou do discurso, ou seja, do que for, ou da língua portuguesa. Mas eu não faço um esforço para que o livro seja obrigatoriamente esquisito ao ponto das pessoas andarem baralhadas. Agora, as frases são portuguesas, as coisas são portuguesas, dizem-se portuguesmente, mas há talvez uma praticidade e uma intensidade naquilo que é dito que, se o leitor desperdiçar uma frase, talvez não seja capaz de enfrentar a frase seguinte, porque as frases acrescentam efetivamente alguma coisa à narrativa. As frases, parágrafo a parágrafo,
o livro pode mudar. A maior parte das vezes as coisas são as maiores fraturas, por exemplo, da narrativa são ditas no meio das descrições mais distraídas. De repente o livro simplesmente anuncia uma fratura e o leitor, se estiver distraído ou se não tiver prestado atenção frase a frase ao que o livro está a dizer, não vai conseguir acompanhar a história. E isso é algo que eu acho que tem que ver com a atenção, ou que neste livro é levado assim a um certo extremo, porque tem que ver exatamente com essa atenção à poeticidade e tem que ver com a atenção ao detalhe, ao instante. Se vocês pensarem, uma das coisas que mais me inspirou para me manter, ou para me interessar pelo Japão, foram os poemas tradicionais do Japão, foram os haikus, o haikai. E o haiku é exatamente um texto brevíssimo, contido, que alerta para o instante, alerta para uma espécie de epifania do agora, alguma coisa que a natureza nos concede e que é preciso atentar, porque às vezes é tão discreto, é uma coisa tão imersa na normalidade do mundo, digamos assim, que nós tendemos a não reparar. E por isso o poema é a forma de ver, o poema é exatamente o gesto de reparar. E o livro está cheio dessa influência, e no fundo está cheio de pequenas aproximações ao haiku. E por isso ele lentifica a leitura, porque ainda que muitas das vezes possamos não estar imediatamente atentos para esse efeito, o livro faz-se através de uma espécie de acumulação de poemas. Digo eu, pode ser mentira. E eu também, olha, vês? Sem termos combinado nada. As pessoas já que estávamos combinados. Também não é só neste. Pois, era o que eu estava a Sim, pensar. não é só neste, é uma Sim, coisa sim. que eu venho, mas que é, chegando ao Japão e com a cultura japonesa, com a estética japonesa, tinha de ser assim. Sim, sim, não é? sim. Tinha de ser assim. E uma coisa feita com alguma descrição, porque o Japão é exatamente símbolo da descrição, de uma elegância que propende para se disfarçar da natural. Feito com descrição, mas feito, maturado, pensado, corrigido, até chegar a um ponto em que parece a pura espontaneidade. E escrever livros que parecem a pura espontaneidade é cada vez mais difícil. E é horrível, porque de facto, ao fim de muitos livros escritos e muitos livros lidos, somos umas máquinas tão viciadas que voltarmos a ser um bocadinho de nada virgens é difícil e impõe uma espécie de como dizer, de perda, sermos capazes de perdermos um bocado o que foi feito para não reincidirmos, para não ficarmos a imitar os outros livros, a escrever as mesmas histórias, a escrever as mesmas atmosferas, de podermos de alguma forma fazer alguma coisa que ainda não fizemos. E pronto, olha, sequei-vos um bocadinho, falei muito, mas se vocês quiserem falar, dizer, protestar e perguntar coisas, o professor Luís Mourão responde. Não sei se alguém quer colocar já alguma pergunta, fazer algum comentário. Eu só queria reforçar a ideia que o Luís fez Fala ao em microfone. relação ao Vocês livro ouvem? que é que ler. Não ouvem, para não. Eu só queria reforçar a ideia que tu fizeste, tu disseste em relação à leitura deste livro. Eu peguei nele há bocadinho, tive para ler outros, que amanhã tenho aqui mais conversa, e queria reforçar essa tua ideia. Eu peguei no livro e fui por aí adiante, mas, tanto neste
como nos outros, eu acho que por trás de todas estas palavras e da necessidade que nós sentimos de andar para a frente, há sempre que voltar atrás. Por trás de toda esta poesia, por trás de cada frase, está sempre muita coisa implícita. Não sei se estou a fazer uma leitura correta, mas é a leitura que eu faço de todos os seus livros, porque eu acompanho a sua leitura desde o seu primeiro livro. Obrigado. Que apresentou aqui. Portanto, tenho acompanhado sempre todo o seu percurso. E volto muitas vezes a eles, porque há esta beleza, mas por trás da beleza há dor. Sim, sim. Há poesia, há tristeza, como por exemplo o Walter, eu vi aqui, que fala na arte da fome. Sim, sim. Eu acho que entendi. Isto é por causa para ser eu um acho tipo que entendi o que quer dizer com isto da arte de fome, da fome. Sim, é porque o Ítalo, que é miserável, precisa de aprender uma miséria maior. Mas eu acho que a minha aprendizagem foi com a poesia. Eu li mais poetas do que romancistas quando era miúdo. E queria ser poeta. Publiquei muitos poemas. Mas publiquei poesia, ou seja, verso declarado, digamos assim. E publiquei demasiado, porque publiquei livros de que eu não gosto. E depois encontrei na ficção, encontrei na prosa uma possibilidade de me sentir até mais poeta. É engraçado que eu hoje pego nos meus poemas e tenho uma relação estranha com eles e não sei se gosto deles. Alguns gosto muito. Pensei que isso era uma ambiciosa, pensei que era um livro de poemas. Eu tenho certo medo do meu livro de poemas. Porque os poemas estão todos lá dentro, se não estivessem. Agora estou mais ou menos motivado a fazer uma revisão da minha poesia para reeditar num volume só. E a sensação que eu tenho é que arrisco-me a ficar com, das 200 e não sei quantas páginas de poemas, arrisco-me a ficar com 60. E se ficar com 60 já estou a ficar só por causa de fazer uma lombada, senão nem lombada tem. Fica um livro de agrafos. Porque é engraçado que a ficção deu-me a poesia com uma intensidade que eu talvez tivesse nos poemas, mas os poemas pareciam despir-me a mim, como se os poemas fossem mal educados comigo. E eu não acho muito interessante, primeiro não acho interessante que alguém seja mal educado comigo, nem que seja um poema, mas não acho interessante que em última análise um poema seja importante por mim. Este livro não é importante por mim. É uma coisa que se autonomizou de mim e que me despreza um pouco porque vai à sua vida e quem ler não fica com a sensação de que está a falar comigo propriamente. Pode achar que tem os meus tiques de autor, mas o livro não importa porque eu sou uma pessoa assim ou assado. E os meus poemas parece que fazem sentido porque eu sou assim ou assado. E isso irrita-me muito, porque são muito coscovilheiros, contam as coisas, dizem as coisas, e eu penso, mas que tipo de fraqueza tem de ser esta para que eu ponha na porcaria de um texto que publico, ainda por cima, que é uma burrice ratificada, assim, reiterada, não é? O escrever eu podia pensar assim, pronto, é um problema mental, mas o publicar é pior que um problema mental, é afinal uma burrice, depois do problema mental. E de facto, eu acho que preciso que os meus poemas que eventualmente no próximo ano se publicarem, têm de ser poemas que, ainda que possam ter algum tipo de tom confessional, ou seja lá o que for, estejam desligados de mim o suficiente para que digam respeito a quem os ler e possam ser tomados de posse por quem os ler e não funcionarem como as revistas cor-de-rosa que dizem, olha, estás a ver como ela andava a dormir com não sei quem? Que isso não pode ser o efeito da literatura. Digo eu, que mas agora gosto de ler coisas ficamos todos com vontade de contar esse livro.
Está esgotado. Ai, que pena! Escusa de procurar, está esgotado há anos. Não acredito. Estou Vou há procurar. anos. Estou há anos a boicotá-lo. Há Por anos que isso. me pedem Que para dá toda a gente visitar queria, não é? e tudo. Não. Que pena! Não, é um bocadinho, é um livro, tem poemas bonitos, Isso mesmo, eu queria comprar. terríveis, são todos Poemas os meus bonitos. poemas, são todos tristíssimos. Então, Que era é uma uma época. coisa. Uma época, não Na é? época, mas eu também, por exemplo, eu quero entrar noutra época, no que diz respeito à poesia, mas não consigo lembrar-me de poemas felizes que façam sentido, a felicidade é muito parola, é muito interessante para se viver, mas para se escrever sobre ela é uma parolice. Eu adorava esse livro. E então, não sei, o professor Luís Mourão se calhar discorda de mim, mas eu acho que há este problema com a pulsão. A gente para a literatura precisa de uma tropolia, precisa de uma ansiedade, precisa de um desejo. Se as coisas estiverem logo à partida consumadas, a gente não precisa do poema. É o que eu sinto, não precisamos do livro. Não é? Se nós tivermos, imaginem, estou absolutamente feliz, então não preciso de um texto para me completar, porque eventualmente não estou a sentir essa incompletude, não sinto o vazio. Então o texto normalmente vem daquilo que não há, daquilo que nós pressentimos, mas que não temos. E por isso fazer literatura não tem que ver com a tradução da benesse dos nossos dias, do conforto dos dias. E pronto. Senão aqui cá estamos todos a chorar. Boa noite. Eu antes de ler o livro, eu já li e gostei imenso a todos os outros. O autor dizia numa entrevista que tinha voltado ao grotesco, o grotesco do remorso. E quando acabei de ler o livro, estava a dizer, consegue agora ouvir? Estava a dizer que antes de ler o livro, tinha lido uma entrevista do Walter onde dizia que neste livro tinha voltado ao grotesco que encontramos sobretudo no remorso. E quando acabei de ler o livro, senti mais esse lado poético do que propriamente o grotesco, apesar de várias vezes ser referido o grotesco, até mesmo eu gostaria que falasse um pouco sobre isso. Eu acho que entrei em pânico aí com o grotesco. Não é tão grotesco quanto o remorso, é terrível, é mesmo terrível. Há quem diga que é maravilhosamente terrível, há pessoas que detestam o livro, que não conseguem lê-lo, não compreendem nem como é que um mocinho tão ajeitadinho como eu escreveu aquilo. É a necessidade, porque a necessidade de escrever de ostentar algo tão agreste, não é? Sobretudo, por exemplo, talvez 50% das mulheres que me deram um feedback sobre o livro não conseguiram acabar o livro. Os homens acabam o livro, não querem saber, que os homens são insensíveis. Mas as mulheres, metade das mulheres não consegue acabar o livro, porque o livro é um ataque às mulheres, ostenta o ataque às mulheres, não é? E por isso o que ele mostra para uma mulher é muito mais insuportável do que para um homem. Este livro, não sendo uma ostentação do universo profundamente torpe de alguém, ele tem alguma fisicalidade tremenda. E era um pouco nesse sentido, dessa fisicalidade tremenda, que eventualmente na desumanização já existe. Eu até acho que se calhar mais. A desumanização é mais garrida com algumas coisas, porque a mãe faz uma coisa, não sei o quê. Aliás, o que acontece é que eu às vezes depois escrevo os livros e depois não me lembro que o livro também já era terrível. Mas eu acho que tenho essa pulsão natural para fazer com que as coisas sejam um pouco extremadas. Eu não tenho muita paciência para historinhas medianas e para conversas medianas, que as coisas ficam assim todas um bocadinho coladas pela cortininha. Para mim, nas minhas casas não há cá cortinas, aquilo é tudo, ou entra a luz, ou estamos nas trevas, ou estamos na escuridão, e as coisas oscilam
em energias muito distintas e muito opostas. Mas não, eu não diria, aliás, até acho que este é um dos meus livros mais bonitos. Mas eu também não sei muito bem às vezes o que faço, nesse sentido em que eu não sou... Eu sou um leitor dos meus livros, mas a maneira como eu frequento os meus livros, como eu passo pelos meus livros, é tão peculiar, não é? Tão íntima, tão própria, que talvez nem sempre tenha a noção do que é que nos meus livros vai encantar ou vai assustar o leitor. Mas eu acho que, havendo essa fisicalidade estranha de um Ítaro, enfim, não querendo estragar o livro a quem não leu, o livro começa com o Ítaro a desfazer um besouro. Pronto, eu acho que ninguém tem muita pena dos besouros. Pode ser que depois, mais tarde no livro, ele mata outro tipo de bicho, mas ele começa por matar um besouro e desfaz o besouro, porque o Ítaro percebeu que à morte dos bichos ele consegue ler o futuro, que no bicho morto ele pode receber uma mensagem, pode receber uma pista para o que é o futuro. E a mim isso incomoda-me, porque eu sou aquele tipo de pessoa que, se tiver uma formiga, vou deitá-la ao jardim. E por isso, essa fisicalidade, a descrição da arte de presciência, da arte da adivinhação do Ítaro, no livro a mim afeta-me muito. Mas pronto, mas se calhar, porque os besouros normalmente não têm muita piedade, não merecem muita piedade das pessoas, se calhar eu impressiono mais com isso e acho isso mais grotesco do que outras pessoas acharão. Posso Ah, sim. Boa noite. Boa noite. A nossa questão é, o que é que me faz escrever sobre um local, neste caso o Japão e até mesmo a Islândia? Foi lá e resolveu escrever sobre esse local, ou estava cá e lembrou-se, não, vou à Islândia e vou escrever sobre a Islândia, ou vou ao Japão e escrevo sobre o Japão? Qual é que é o processo? Eu já sabia. E, por exemplo, quando eu fui ao Japão a primeira vez, eu estava a escrever sobre a Islândia, mas eu já sabia que haveria de escrever sobre o Japão mais tarde. Poderia não saber que era o livro seguinte imediatamente, porque há vários, assim, eu vou tendo, assim, nas ideias, digamos, na intenção, eu tenho assim uma espécie de caixa onde estão livros guardados, livros como se eles estivessem à minha espera. E quando eu acabo um livro, essa caixa fica aberta, fica exposta na minha cabeça, e os livros, as ideias acumuladas, a intenção de escrever sobre isto ou sobre aquilo, ou sobre este país, ou sobre uma pessoa, ou sobre uma figura histórica ou não, essas intenções são postas assim numa espécie de bailado à procura da minha atenção. E eu posso dizer que foi muito difícil estar no Japão a pensar na Islândia. E à altura até interrompi, desisti mesmo, porque eu queria... Era tão importante para mim curtir o Japão que eu interrompi, eu guardei todos os cadernos que eu tinha da Islândia para o trabalho com a desumanização e fui à Muji, que é aquela lojinha japonesa que no Japão tudo custa 10 cêntimos e 15 cêntimos. Comprei montes de cadernos novos e enchi os cadernos de coisas japonesas e pensei, pronto, faz de conta que durante este período, estas poucas semanas, eu já estou a escrever sobre o Japão, eu já estou a trabalhar sobre o Japão, porque eu não posso estar aqui e lutar contra isto. Não posso lutar contra isto, é grande demais, sabendo eu que me interessa, é grande demais para lutar contra isto. Agora, quer a Islândia, quer o Japão, entram na minha vida desde menino, por todos os motivos e mais alguns, pela impressão que me faziam as bandeiras, o encontrar nos mapas, as poucas coisas que se sabia, as palavras, as coisas escritas, os caracteres,
o frio da Islândia, os samurais do Japão. Por exemplo, eu acho que essa primeira vez que estive no Japão eu queria ver samurais, queria ver o que há, as vestes, as histórias, os filmes, o que houvesse. E depois foi das primeiras coisas que eu afastei. Ainda escrevendo sobre a desumanização, eu disse logo, se algum dia escrever sobre o Japão, não vou escrever sobre samurais. Porque há muita coisa e facilmente se cai naquela aventura, numa coisa assim meia masculina de vou-te matar, sei lá, não tenho paciência para esse universo de ataque básico, assim, de ódio básico. Parece muito americano, assim, os bons e os maus, o samurai bom, o samurai mau, não. E essa a passagem pelos países, digamos assim, quer pela Islândia, quer pelo Japão, normalmente servem exatamente para eu descartar as coisas, para eu deitar fora, para eu dizer assim, não, isto ou é muito clichê, ou está muito gasto, ou então é tão exuberante que eu não vou conseguir fazer o meu livro eu não vou conseguir convencer as pessoas de que estou a falar sobre gente simples. E para mim, se vocês repararem, um dos traços dos meus livros é sempre uma espécie de atenção ao cidadão mais ou menos braçal, que sobrevive de uma forma, eu não diria primordial, mas de uma forma elementar, em que o trabalho é uma coisa de transformação, de construção linear, em que a dignidade, a família, os afetos, os laços, o amor, estão como que num tempo parecido com o tempo inicial, um tempo ainda inicial da nossa pluralidade, da nossa comunidade. Talvez eu não gostasse de escrever, por exemplo, um livro em que o amor chega aos tempos do Tinder. Não é a minha, como dizer, não corresponde à minha sensibilidade. O Tinder destrói aquilo em que eu acredito. Não é que eu não acho que as pessoas, eu acho que vocês devem usar todos o Tinder. Eu ainda não estou registado, por isso escusam de procurar por mim. Mas tenho muitos amigos no Tinder agora, de repente, até mesmo os que não dizem. Mas de repente parece que toda a gente está no Tinder. E dá a sensação de que o amor mudou, quer dizer, que aquilo que as pessoas precisam nos afetos mudou completamente, e por isso talvez seja bom, porque terminam as carências, talvez nunca mais vamos ser carentes, porque ninguém mais vai procurar um amor para a vida, as pessoas procuram meia hora às sextas-feiras e aos sábados, e talvez esteja bem, que é para não andarmos sempre desesperadinhos, não, estamos sempre desesperadinhos, ela não me quer, não me gosta, não gosta de mim, não me ligou, não sei o quê, não. Em meia hora, pelo menos a gente tem a atenção de alguém, se o objetivo for esse, é mais ou menos fácil que toda a gente esteja satisfeita. Digo eu, em prol do Tinder. Mas não é a minha natureza, sobretudo dá-me a sensação de que vivemos num tempo em que nos destituímos daquilo que nos identificou como gente, em que vamos perdendo aquilo que reconhecemos, que até agora reconhecemos como fundamental para a construção de uma pessoa, do indivíduo humano. E os meus livros são um pouco revelam essa ansiedade, não atacando diretamente o Tinder, não problematizando diretamente o Tinder. O que eu faço é lidar com um universo de valores que eu acho que corremos o risco de perder. Já estou longe do que me perguntou. É assim. É ir daqui ao Japão, do Japão aqui, e daqui ao Japão. Acabo por me perder. É engraçado. Eu estou a ler este livro, é o primeiro livro que eu li. Muito obrigado. Mas já comprei muitos livros seus, mas que nunca vi. Muito obrigado, mais aí. Fui ao Brasil ano passado. Quando eu estava no estado, que era para mim a maior esquerda,
só encontrava livros seus ou de Fernando Pessoa. Não encontrei nem em Belo Horizonte, nem em Londrina, nem em Porto Alegre livros a não ser seus e de Fernando Pessoa. São belíssimas cidades. E este livro, quero dizer que estou a gostar muito desse livro. Muito obrigado. Eu leio poesia profundamente. Eu gosto de escrever. O seu livro está-me obrigado a escrever. Fico contente. E quero agradecer por isso. Fico contente. Vou na página 75 e já escrevi umas 14, 15 páginas do livro a escrever. Ainda bem, ainda bem. Isso é muito gratificante, que um livro seja motivador, que não deixe o leitor passivo, que não permita que o leitor seja alguém passivo, e por isso seja alguém motivado para pensar, para observar, rever, não é? Voltar a ver alguma coisa. É porque isto é um livro que se entranha, que se estranha, mas depois que se entranha. Por isso é que só há Walter Gomes Franco Sousa. É muito diferente agora o ponto que eu vou focar. Há pouco dizia que escrever livros que pareçam pura espontaneidade é cada vez mais difícil. O que eu lhe pergunto é se este caminho difícil, trabalhoso, etc., em direção à espontaneidade, resulta por ser uma mais-valia para a sua produção literária infantil. Sabe que eu ainda não estou convencido. Eu acho que escrevi alguns contos muito bonitos para as crianças, mas ainda não estou convencido de saber escrever para as crianças, porque depois como eu não tenho filhos, eventualmente, tenho sempre medo. Não, o que eu queria dizer é que, eventualmente, porque eu não tenho filhos, talvez eu não saiba, eu não esteja certo em absoluto do que é razoável, do que é adequado levar-se como texto às crianças. Agora, a escrita, e no ano passado eu passei por um tempo em que escrevi, eu publiquei essa coisa chamada Contos de Cães e Maus Lobos, e passei um longo tempo escrevendo este romance, apurando este romance, mas revendo contos e de repente os contos têm uma coisa maravilhosa que eles às vezes numa tarde escrevem-se de uma ponta à outra, assim, uma coisa que não existia às 10 da manhã, às 5 da tarde de repente existe, está acabada, não me deixa dúvidas e está pronta, inclusive meio para editar e tudo isso. É muito gratificante de repente quando um texto pode ser resultado de apenas de um dia. Claro, estamos a falar de textos curtos, não é? Mas esse tempo do ano anterior, do ano passado, em que eu passei pelos contos dos miúdos, acelerou ou intensificou esse lado encantado do discurso. E creio que este romance, em algumas passagens, sobretudo no que diz respeito, por exemplo, à personagem da menina Matsu, talvez a menina Matsu pudesse ser, em outro contexto, uma belíssima personagem para histórias de crianças. E não sei se lhe estou a responder, porque a senhora está com uma cara de quem não está. Ou se calhar a pergunta também não como é que ia te explicar? É porque eu agora estava a olhar aqui para os quadros, para as fotografias, e estava-me a lembrar de que às vezes as crianças a olharem para um quadro, portanto, também é um pouco diferente. O texto, de qualquer maneira, é uma leitura, não é? Sim. Olharem para um quadro, sei lá, por exemplo, Miró. A falar de um pintor que eu gosto. Eles são capazes, e isto são pessoas que trabalham com crianças em exposições, são capazes de ler com muita facilidade aqueles traços que parecem de alguma ingenuidade, espontâneos, genuínos, e depois, em última análise, infantis. Pronto. E eles conseguem ler muito bem. E agora, quando estava a tirar aqui umas notas, e quando
Aliás, não é, mesmo na música também há compositores, também, enfim, não vale a pena dar aqui nomes agora, mas também a simplicidade é muito difícil. Chegar à simplicidade é muito difícil. Pronto, e foi por isso que é verdade, fiz, é verdade. Se a gente pensar, por exemplo, nas composições mais bonitas do Henrique Satie, as Gymnopédies, por exemplo, as Gnaciane, elas parecem quase pingos de chuva, parece quase como que a chuva caiu no piano. São de uma depuração tão grande que dá a sensação de que foram uma revelação mais do que um ofício, mais do que um trabalho. Mas talvez só a maturação nos permita essa impressão de naturalidade. Eu dizia que aqui há uns tempos de entrevista... Depois a universalidade, não é? É entender. Sim, a possibilidade de ter um discurso que valha para toda a humanidade, para todas as pessoas. Eu dizia sobre este livro, numa entrevista aqui há uns tempos, que essa questão da espontaneidade me interessava porque eu queria que o livro parecesse uma coisa da natureza, como se o livro surgisse consumado como um fruto. Eventualmente eu, enquanto autor, poderia ser a sua árvore, mas ele é feito com a mesma lógica, com a mesma graciosidade com que um fruto pode surgir uma árvore. E por isso, sendo um labor, sendo um trabalho da própria árvore, não parece suscitar à árvore uma angústia infinita. E por isso, aquilo que eu queria, ou aquilo que eu gostaria de conseguir com um livro, seria que, embora eu trabalhe desalmadamente e me possa angustiar e a minha vida factual de cidadão se possa padecer muito pelo facto de eu ser um escritor obstinado, aquilo que eu quero é que quem leia um livro meu tenha a sensação de que isto é uma coisa que é acolhida como se viesse da natureza, e por isso que não lide com a angústia, mas lide simplesmente com o que o livro é, que não lide com o autor, nem pense no autor, e pense no livro como uma coisa em si mesmada, uma coisa viva por ela própria. As pessoas leriam estão mais tímidas este ano. Parece-me. Mais alguma questão, algum comentário que queiram fazer? Sim, novamente. Falta a Diana. Falta? A Diana. A Diana está cá. Não. Depois faltava a Diana para fazer aquelas perguntas incríveis, não é? Ela agora já cresceu um bocadinho. Ela era pequenina, agora deve ter mais de 20 já. Ela fez 16 anos naquele dia. Pois, por isso agora terá 19, 20. Foi à caça. Foi à caça. Não sei. Está no Tinder. Viu que isso foi uma cena ali atrás. Fui eu. Bem, eu queria, não querendo novamente, mas enfim, eu queria fazer a segunda pergunta. Até que ponto é que a experiência na floresta dos suicídios foi importante? Porque para mim foi algo decisivo para querer compulsivamente ler o livro, apesar de é a única coisa que eu não concordo, porque eu não consigo ler os seus livros sem ser de forma compulsiva. Aquilo que eu posso fazer é voltar a lê-los, mas depois, quando acabo, tenho sempre pena de deixar aquelas personagens. Mas queria perceber isso, sobretudo quando fala dos fios da Ariadne, se de facto também há esse objetivo de buscar ali, no fundo, os tais fios que depois consegue ou não encontrar pelo caminho. E não volto a aborrecer mais. Não, obrigado. Sim, de facto esta floresta que existe no pé do Monte Fuji e que eu desloco no meu livro para perto de... Aliás, desloco no tempo e desloco no espaço, que desloco no meu livro para perto de Kyoto. Esta floresta é muito impressionante, porque quando me falavam que as pessoas que se querem matar adentram a floresta para meditar, acampam na floresta, às vezes longamente, para meditarem nessa decisão de viver ou morrer,
eu não conseguia imaginar exatamente o que é que eu poderia ver, o que é que haveria de ver numa floresta assim. E depois explicaram-me que os corpos são recolhidos eventualmente uma vez por ano, às vezes nem uma vez por ano, e as pessoas enforcam-se naquela floresta. A metodologia comum, digamos assim, é que o suicida, digamos, ata um fio numa árvore no início da floresta e depois vai desenrolando o fio à medida em que se vai perdendo no labirinto. E isso porque as florestas no Japão, as montanhas, são eminentemente selvagens e por isso não têm trilhos, não há, e são gigantes, e por isso depois de uma caminhada de quilómetros, eventualmente o indivíduo não consegue retornar se não tiver criado a sua própria pista. E por isso é autenticamente o fio da Ariadne num labirinto japonês. Eu quando lá estive, enfim, eu fiquei muito incomodado. Eu estava, não devia dizer isto, alguém está a gravar isto, aquilo está a gravar. Eu vou dizer isto, mas vocês não contam a ninguém. Eu estava com uma cachopa que se ria. Eu até hoje estou para entender, porque eu fiquei tão atordoado com o caso dela. Ria-se, a mulher estava contente de estar ali, que é que eu havia de fazer? Achava entusiasmante, como alguém que gosta de ver filmes de terror, que eu até entendo, também passei por essa fase quando era miúdo, gostava de ver filmes de terror. Mas ali não estávamos a ver o filme, estávamos a ver uma coisa que era mesmo. E a dada altura começamos a encontrar os fios e eu precisei um pouco de fugir daquele pequeno núcleo de pessoas. Éramos três pessoas, 4 pessoas, um não teve coragem de passar o muro. E eu precisei de fugir, e por isso acabei por ir para um lugar onde fiquei sozinho e com muito mais medo. E quando encontramos um fio, de início não vemos nada, vemos a floresta, as árvores, a parafernália das cores e das coisas, e parece que não se passa nada. Mas quando encontramos um fio e percebemos o que é que estávamos à procura, encontramos os fios todos. E então percebemos que são centenas de fios. E depois damos uns passos e descobrimos os fios esticados. E por isso percebemos que eventualmente na extremidade daquele fio, quilómetros adiante ou não, pode estar alguém acampado a meditar ou pode estar um indivíduo ao penduro. E aquilo a mim incomodou-me tremendamente, porque a sensação, a expectativa terrível de ver alguém enforcado como um morto exposto, como num cemitério de pessoas expostas. Eu, enfim, escrevo coisas muito grotescas de vez em quando, eu não conseguiria só imaginar que as pessoas entram ali para decidirem a morte e para morrerem. A mim eu ficava esmagado por uma espécie de espiritualidade na rua. Parecia que aquilo de repente era uma catedral, um templo que estava disfarçado de árvores, mas era o templo mais sagrado. De repente era o templo mais sagrado onde eu algum dia já estive. E a sensação foi tão violenta que, mesmo que eu tenha, nos viagens ao Japão, que eu me tenha seduzido pelas sacerdotisas, pelas geishas, pelos samurais, pelos demónios, pelo Okusai, pelas ondas, pelos tsunamis, pelos vulcões, por não sei do que é, ali eu pensei assim, isto nem é uma questão de sedução, nem é sedução, é uma coisa que me absolutamente contaminou, o que eu precisei de trazer para o meu livro como algo inelutável, sobre que eu precisava de meditar, eu próprio precisava de pensar acerca daquilo, quase como para garantir que eu sairia dali, que a minha cabeça sairia de dentro daquela floresta. E pronto, até hoje não percebo porque é que a cachopa achou aquilo divertido e não era nervoso, porque ela estava nervosa, e comia uma sanduíche. Assim, a comer sanduíche, porque depois a gente escolhia sapatos, cobertores, havia coisas do chão que era dos acampamentos abandonados, livros destruídos.
Eu ainda tive assim um bocadinho a ansiedade de achar, vou encontrar alguma coisa e vou levar comigo. Mas depois parecia-me que estava a roubar coisas no cemitério, assim, como se trouxesse o jarrinho do defunto. Pensei assim, não faz sentido levar nada, quer dizer, ainda por cima a urgência era eu conseguir sair dali, por isso se trouxesse alguma coisa, eu ia estar até hoje a achar que trouxe uma parte do espírito de um japonês para a minha casa e ele ia habitar em fantasma o meu apartamento tão bonitinho. Por isso, mas eu sei que se vocês forem ao Japão vão querer ir ali. Mas devo dizer-vos que a gente vai e não sai completamente. É muito forte. Não se sai, e eu não tive coragem de avançar e de ir ver se encontrava alguém, porque inclusive as placas de início demovem-nos absolutamente. Aliás, é proibido entrar ali. A gente criminalizou porque entramos num lugar absolutamente proibido. Mas é isso. É um bocadinho horrível. Sim. Olá, Walter. Olá. Por um lado, como pessoa, já viu muita coisa e surpreende-se certamente com muita coisa. Mas, por outro lado, é difícil surpreender exatamente por isso. Será esse o motivo de tentar chegar sempre ao limite ou estamos a lidar com um reflexo oposto do Walter? Sim, eu sou muito, como dizer, eu sou caseirinho, sou mederiquinhas, gosto de estar confortável, sou um bocadinho, queixo-me um bocadinho, quando estou doente sou insuportável, quero mimos, mas enquanto autor eu preciso de me desafiar e só concebo a validade se for algo mais intenso ou mais profundo do que há para pensar e do que há para sentir. E por isso não entenderia como válido um livro que se acobarda, um livro que se poupa. Não entendo. É como um pintor de poder chegar a um resultado retumbante e querer uma mediania decorativa. Nunca quereria que um livro meu fosse um aparato decorativo da linguagem. E por isso a linguagem pode ser adornada ou enfeitada ou talvez enfeitiçada, mas tem de ser no sentido de construir uma ideia, no sentido de criar uma mensagem ou de chegar a um pensamento mais profundo e não propriamente no sentido de embolizar como quem enfeita a casa. E por isso é que eu acabo por, por abusar inclusivamente de mim e desse meu conforto e dessa minha tendência para estar quietinho e querer mimos e colocar-me um bocadinho no centro do furacão. Eu sou aquele tipo de amigo que, se acontecer uma tragédia a alguém próximo, eu estou lá. Quando toda a gente diz, ai, funerais não gosto, ai, não quero, ai, já mandei uma mensagem, ai, não sei o quê. E eu sou ao contrário, eu odeio funerais, tenho medo dos mortos, mas tenho sobretudo a consciência de que é nesse momento que as pessoas verdadeiramente precisam de nós. E por isso há essa pulsão para, no momento mais terrível, eu, ainda que me magoe muito, estar presente. Estão a haver mais perguntas? Sim. Alguma curiosidade a mais sobre esta... Não pôs num livro, não sei. Não, fica depois de uma coisa, de umas grutas turísticas, e muitas vezes os turistas vão com as criancinhas ver as grutas e aquilo tem como diz, não é um shuttle, agora só sei falar em inglês, um comboinho, um trenzinho que vai nos carris para dentro das grutas. E muitas das vezes uma das coisas engraçadas é que, como a floresta tem assim é debruada assim a um muro de pedras para impedir a passagem, mas a da altura tem uma aberturazinha
e às vezes as crianças distraídas brincam exatamente no início da floresta, no meio dos fios. E os turistas que não estão informados não sabem onde as crianças estão. E é muito estranho, porque fica-se com vontade de mandar as crianças fora dali, não parece natural que as crianças brinquem ali. E havia uma que a dada altura puxava por um fio. O fio estava esticado, de árvore em árvore, e a criança puxava pelo fio. Nunca saberia que corria o risco de rebentar o fio de alguém que poderia estar a querer voltar, inclusive. É muito esquisito. Posso eu então colocar uma pergunta? Se for fácil, porque assim não é muito fácil. Eu as pessoas estão muito perto, tem de ser perguntas fáceis. Eu acho que a pergunta é fácil. Celebra 20 anos de edições literárias, certo? Sim. Não estou enganada. Tem vários romances publicados, tem 7 romances, tem poesia também publicada. Depois de 20 anos, o que nos quer dizer sobre o panorama literário português? É fácil ser escritor em Portugal? Eu devia dizer que sim, porque eu tenho tido muita sorte e recebo muito carinho, muito respeito, mas eu sei que não é... Enfim, nós somos um país pequeno, as coisas são um bocadinho claustrofóbicas às vezes. Há muita gente que eventualmente escreve bem ou que mereceria uma oportunidade e essa oportunidade não chega, ou então iludem-se com plataformas de edição que não são prestigiosas e que provavelmente até as vão levar mais longe do sonho delas do que levar para perto. Isso é uma das coisas que mais me aflige, por exemplo, é encontrar pessoas que acabam por editar em plataformas onde pagam os seus próprios livros, por exemplo, e que depois não distribuem, os livros não aparecem nas livrarias, porque as próprias livrarias já sabem qual é o esquema daquela pseudo-editora. E muitas das vezes às vezes é muito triste perceber que as pessoas, julgando estar a investir, inclusive a pagar com algum custo, a pagar para cumprirem o seu próprio sonho, estão a pagar para se afastarem do seu próprio sonho. Porque o livro vai ser uma primeira, como dizer, vai criar inclusive um preconceito em torno do nome dessas pessoas. E por isso as coisas não são claras, não são fáceis, não são amplas, não há muito para onde ir, não há muito por que se fazer, não se pode inventar muita coisa, porque às vezes nem as pessoas aceitam, nem entendem. Se fazemos demais, podemos correr o risco de ser considerados uma espécie de coisa tonta que aparece em todo lugar. Se fazemos de menos, somos uns ermitas enjoados que se julgam superiores e que não convivem e que não dão a cara. O país é muito pequeno para que as manobras possam ser muitas. Agora, no que me diz respeito, eu ao fim de 20 anos tenho a sensação, sobretudo, que quero começar. Como se estes 20 anos tivessem servido para me ensinar alguma coisa e eu finalmente pudesse escrever um grande livro. E por isso é essa a minha ansiedade. É que estes 20 anos me sirvam para escrever um livro que seja claramente o livro da minha vida. Se alguém me disser assim, não, mas o livro da tua vida é este, não precisas escrever mais nada, o que é que eu faço da minha vida? Se não é, eu adoro este livro, é eventualmente o livro que eu mais gosto de todos os livros que eu fiz, porque é o livro que está mais próximo do que eu quero fazer, mas se este for o grande livro da minha vida, vocês estão-me a dizer que eu daqui para a frente só vou cair, vou entrar numa espécie de decadência, e por isso, não. Eu quero que estes 20 anos sejam a possibilidade de começar. E está dito. Parabéns pelos 20 anos. Muito obrigado. Obrigado. Ali aquela senhora que fazer outra pergunta. Pegando a começar, como é que o escritor começa? É aquela imagem de imprimir o livro e depois ir de editora em editora, entre
entregar o manuscrito, não, já não se usa certamente. Sim, o daquilo escrito. Sim. Eu acho que a maneira mais agilizada para se procurar uma primeira editora é saber-se lucidamente que editora é adequada para a sua própria linguagem. Cair em desespero é o pior que pode acontecer a um novo autor. Aquele que tanto lhe dá a editar na Porta Editora, como na Cília Alvim, como na não sei o quê, na Cosmorama, como na não sei lá. Se tanto lhe dá é porque ele não sabe o que está a fazer. É porque está em pânico e qualquer coisa lhe serve como se qualquer objeto impresso lhe servisse. E a gente nunca pode, eu acho que é um dos grandes erros, uma das grandes precipitações, é a pessoa precipitar-se perante a ansiedade de ter o objeto, porque o importante de facto não é o objeto, o importante é que depois as pessoas possam chegar ao texto, possam ver o texto chegar-lhes às mãos a partir de um ponto de ratificação, de legitimação de uma voz. Porque imprimir um livro, toda a gente pode ir em uma tipografia e imprimir, quer dizer, o papel há muito, a gente nem que faça à mão em casa uma porcaria qualquer, a gente coloca uns poemas num caderno. E por isso, se quisermos muito mostrar os poemas, a gente mostra de qualquer maneira. Agora, esse ponto de ratificação é que é fundamental. E para que isso aconteça com alguma qualidade, com algum sentido, o próprio escritor tem de olhar para o mundo de editoras e dizer assim, a minha cara é esta, é este catálogo, são estes os autores que eu leio, são estes os autores de que eu gosto, e por isso, provavelmente, este editor vai entender-me e vai acolher o meu trabalho. E isso é absolutamente fundamental. Foi isso que fez. E eu comecei de uma maneira... É que já passou por uma série de editoras. Eu já passei por muitas editoras.